Bom dia, crianças, tudo bom com vocês? Nós agora vamos iniciar mais uma aula. E o nome da nossa aula de hoje é Que Bagunça! É. Vamos prestar atenção agora para a gente entender o que aconteceu, que gerou essa bagunça toda? Imagina se cada um de nós falássemos uma língua diferente. Se a tia Michelle falasse inglês, se você falasse português, a tia Aline falasse espanhol, a mamãe falasse em francês, o papai falasse em japonês. Já pensou? O coleguinha falando em espanhol? Ia ser uma doideira, porque ninguém ia entender ninguém, não é verdade? E olha só o que aconteceu. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, o mundo tinha uma língua só. Todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia, todo mundo conseguia se compreender no mundo inteiro. Não é igual hoje em dia, porque hoje em dia os países têm as suas línguas, não é verdade? Lá nos Estados Unidos eles falam inglês, aqui no Brasil a gente fala português, na Argentina eles falam espanhol, na Espanha eles falam espanhol, na França eles falam francês, entendeu? Cada país hoje tem a sua língua e alguns são parecidos, que ainda você não entende, e outros você não entende nada. Por exemplo, na Alemanha eles falam alemão e é mais difícil ainda de entender. E aí, imagina, não existia isso. Todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia, era super tranquilo. Mas aí as pessoas desobedeceram a Deus, porque Deus deu uma ordem para eles. Disse assim: vão e se espalhem pelo mundo, pela terra. Só que eles não quiseram ir e se espalhar. Pelo contrário, eles quiseram ficar ali, ó, tudinho juntinho, numa região só. E aí pensaram, tiveram umas ideias que desagradaram totalmente a Deus. Os habitantes desobedientes disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos. Agora vamos construir uma cidade e uma torre bem alta. E uma torre bem alta que chegue até o céu. Assim, nós ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Olha só que ideia que eles tiveram. Eles quiseram construir uma torre muito alta para chegar até lá no céu. E assim, eles iam ser muito famosos, muito conhecidos e não ia precisar se espalhar. Mas foi isso que Deus mandou? Não, né? Deus mandou com que eles se espalhassem, que fosse cada um para um canto. E eles foram totalmente desobedientes. Deus, vendo isso, não gostou nadinha dessa atitude e resolveu fazer algo. Ele disse: esta gente é um povo só e todos falam a mesma língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo vão tramar juntos maldades e todo tipo de violência e pecado. Deus estava vendo além. Deus estava vendo que o que eles poderiam fazer e poderia ser algo muito pior do que construir uma torre. Eles estavam querendo assumir o papel de Deus, né? E sendo totalmente desobediente. Aquele povo estava desobedecendo a ordem de Deus de se espalhar pela terra. Deus não se agradou do que eles fizeram e eles foram desobedientes. E aí eu vou fazer uma perguntinha agora para vocês. E vocês obedecem o que Deus manda? Ah, tia, mas eu não sei o que Deus manda. Quando a gente lê lá na Bíblia, tem algumas coisinhas escritas que Deus nos ordena fazer. E nós precisamos ser obedientes. Então, quando nós somos obedientes a Deus, Deus fica muito feliz com a gente. Porém, quando a gente peca, a gente desobedece, Deus fica muito triste. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos estar lendo a Bíblia para saber o que Deus quer que nós venhamos fazer.
Nós precisamos orar para estar sempre conversando com Deus, não é verdade? Nós precisamos falar do amor de Deus. E isso foi uma das coisas que ele nos ordenou fazer. E a gente precisa fazer. Falar do amor dele para outras pessoas, para os coleguinhas que não conhecem Deus. A gente precisa fazer isso. E aí, continuando na nossa história, Deus falou: vou fazer com que cada um fale uma língua diferente. Vamos ver se eles param ou não param com essa construção. E foi exatamente o que Deus fez. De repente, na construção, quando um abria a boca, saía uma coisa. Quando o outro abria a boca, não entendia nada. O outro abria a boca para pedir um cimento. O outro não entendia o que ele estava falando. Eles começaram a falar, cada um, uma língua totalmente diferente da outra. Que bagunça! Um não conseguia mais entender o que o outro estava falando. Não havia mais condições de construir a cidade e muito menos uma torre, onde ninguém entendia ninguém. Olha só. Aqui, ó, eles estavam construindo a cidade e a torre, tá vendo? A torre aqui, ó. E eles construindo a torre, construindo a cidade. E aí, de repente, cada um começou a falar uma língua diferente. E esse que estava falando com esse, pedindo um tijolo, esse que estava ouvindo não entendia mais o que estava falando. E esse, por sinal, já não entendia o que nenhum desses três estavam falando. E ninguém entendia mais nada do que o outro estava falando. Porque Deus bagunçou tudo, fez uma bagunça ali para eles aprenderem a obedecer a Deus. Homens e mulheres e crianças foram se espalhando por toda a terra. Agora eles estavam obedecendo a Deus. Cada um foi para um lado, de acordo com a língua que falava. Então, cada um, essa família que falava essa língua, eles se entendiam, esse grupo que se entendia, eles iam para um lado. Esse outro grupo aqui falava uma outra língua, eles se entendiam entre si, eles iam para o outro lado. E cada um foi indo para um lado totalmente diferente. E assim eles foram se espalhando pela terra. Aquela torre foi chamada de Torre de Babel. E desde aquele dia existem línguas diferentes, idiomas diferentes por todo o mundo. Entenderam? Onde cada um, hoje em dia, fala um idioma, uma língua diferente. Vamos lá, vamos tentar lembrar agora quais são as línguas e idiomas, alguns assim por cima, os que eu já falei. Eu falei do francês, que é uma língua diferente, um idioma diferente. O inglês, o espanhol, o português, o alemão. Então, assim, são várias e muitas línguas. Esses são só alguns exemplos que eu tô dando. E são pessoas que se uniram, que falavam a mesma língua e cada um foi indo por um canto diferente. E assim foi que Deus fez com que esse povo obedecesse a ele, voltasse para ele. E a gente precisa obedecer também, porque senão Deus faz essa bagunça toda para no final a gente entender que a gente precisa sempre obedecer a ele e fazer a vontade dele. Nós também recebemos ordens de Deus, como por exemplo, não mentir, não roubar, obedecer aos pais e às outras pessoas, e obedecer aos pais e muitas outras coisas. Não devemos brincar com as ordens de Deus, pois com Deus não se brinca. Quando Ele nos dá uma ordem, devemos obedecer a ela de todo o nosso coração. Vamos fechar os nossos olhinhos agora para falar com o Papai do Céu? Senhor Deus, muito obrigada pela nossa aula de hoje. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Obrigada porque o Senhor fala conosco até os dias de hoje. Ajude-nos a ser obediente e cumprir a sua vontade todos os dias em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a nossa lição de hoje, que nós precisamos
obedecer a Deus e buscar saber qual é a vontade dele e fazer tudo conforme ele manda, para que não seja feita essa bagunça também na nossa vida, tá legal? E eu quero ver a atividade, nossa atividade é bem legal, que vocês vão pintar bem bonito a cena e vão colar algodão nas nuvens. Depois eu quero ver as fotos ainda da atividade de hoje, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.